Nesta semana, a Justiça aceitou a denúncia do Ministério Público contra o policial militar Henrique Otávio de Oliveira Veloso e o tornou réu pela morte do campeão mundial de jiu-jitsu, Leandro Lô. Nós vamos acompanhar agora os detalhes desta investigação. A denúncia contra Henrique Otávio de Oliveira Veloso foi aceita pela Justiça, que também decretou a conversão da prisão temporária de 30 dias do policial militar para prisão preventiva. Na decisão do juiz, o tenente da PM é descrito como uma pessoa altamente perigosa, que, em liberdade, coloca em risco a ordem pública e, por isso, deve permanecer preso. O Ministério Público ofereceu a denúncia contra Henrique por homicídio triplamente qualificado. No dia 31 de agosto, a polícia fez a reconstituição da morte de Leandro Lô. Entre as 16 testemunhas que participaram da simulação do crime estavam os amigos do lutador. O policial não foi interrogado pela polícia e, por isso, não esteve presente na reconstituição. Em sua participação no programa Flagrante, a defesa do policial militar afirmou que Henrique agiu para se defender. Ele foi agredido. Não existe essa imobilizou. Se eles tivessem uma reação, ele não iria aplicar um golpe violentíssimo como aplicou no Henrique, né? Ele aplicou um golpe que é a baiana, ele não imobilizou, ele jogou ele no chão. Como o Henrique também é um nível preta de Muay Thai, roxa de Jiu-Jitsu e também instrutor de defesa pessoal, além do que um policial, um oficial da PM de São Paulo, ele consegue se desvencilhar daquilo. Já a irmã do lutador não tem dúvidas de que o policial sabia o que estava fazendo e Leandro só o imobilizou para tentar acalmar os ânimos. Ele provocou o meu irmão, eu acho que ele quis testar o meu irmão para ver se meu irmão batia nele, para ver se meu irmão agredia ele e ele tivesse uma defesa, né? Tipo, atirei porque foi legítima defesa. Mas não, o meu irmão, ele só deu uma imobilizou, né? Só para ele parar, porque também ninguém tem sangue de barata, né? De deixar a pessoa ficar provocando o tempo inteiro. Meu irmão só imobilizou, mandou parar. O cara, né? O policial, ele fingiu que estava tudo bem. Falou, não, parou. Deu 3 passos para trás, pegou a arma e atirou na cabeça. O campeão mundial de jiu-jitsu foi baleado pelo policial militar durante um show no dia 7 de agosto deste ano. O PM Henrique Otávio de Oliveira Veloso está detido no presídio militar Romão Gomes. Bom, nós conversamos com a irmã do lutador, depois nós conversamos com o advogado do policial e agora nós vamos conversar com o advogado da família do lutador Leandro Lô, que é o doutor Adriano Salles Vani, para saber o que acontece agora com essa decisão da Justiça. Doutor, o senhor me ouve bem? William Travassos falando. Muito bem, William. Boa tarde. É um prazer falar com você e com toda a sua audiência. Doutor, com essa movimentação da Justiça, nós estamos acompanhando o caso e eu queria saber do senhor, se for possível, é claro, eu queria saber como foi a reconstituição do dia em que aconteceu esse fato que o tenente atirou contra o Leandro. William, todas as testemunhas que foram ouvidas pela autoridade policial durante o inquérito foram ao local, ao sítio dos acontecimentos e lá contaram a versão do que viram, do que presenciaram. E isso foi reproduzido a elas mostrando exatamente tudo o que aconteceu. Isso foi reproduzido e será produzido um laudo que virá ao processo, dando conta de tudo que ocorreu nessa reconstituição. Quando a Justiça aceita essa denúncia do Ministério Público contra o policial, o que acontece? Agora, o réu vai ser citado, então ele vai tomar conhecimento que foi instaurada uma ação penal contra ele, vai ter um prazo para oferecer uma denúncia escrita e que iniciará a instrução processual. Todas as testemunhas serão ouvidas na frente do juiz e do promotor, de mim, que serei o assistente de defesa, de assistente de acusação e da defesa do acusado.
Essa prova será toda reproduzida perante o crivo do contraditório, ou seja, eu vou repetir, na frente de um magistrado, na frente do acusador e na frente do defensor do acusado. Após isso, o juiz dará uma decisão se pronunciará o réu ou não, se o réu será julgado pelo júri popular ou não. Dessa decisão, por óbvio, cabe recurso e, sendo mantida a decisão de pronúncia, ou seja, o juiz determinando que o réu seja julgado pelo tribunal popular, pelo júri popular, o júri ocorrerá. E toda a prova será refeita na presença do júri popular. Doutor, quanto tempo nós vamos levar para ter uma resposta do juiz? Olha, como o acusado está preso e assim pretendemos que fique, eu acho que o juiz vai imprimir a maior celeridade possível nisso, tá? Então, tem que citá-lo, ele tem que oferecer resposta à acusação, que seria uma defesa, tá? E aí o juiz marca o início da instrução, que vão ouvir 15 testemunhas, fora as testemunhas arroladas pela defesa, que por enquanto não temos nenhuma. Como já foi dito aí, ele não apresentou versão nenhuma, embora a autoridade policial tenha ido colher seu depoimento no presídio Romão Gomes, ele quis permanecer calado. Então, assim, ele vai arrolar testemunhas, serão ouvidas testemunhas dele e ele será interrogado por último. Após isso, o juiz dará uma sentença. Por que eu estou fazendo essas perguntas para o senhor? Porque, nesse exato momento, nós temos duas famílias. A família do lutador, que o senhor representa, e a família desse policial. O caso teve uma grande repercussão. Foi uma tragédia para ambos os lados, essas pessoas estão sofrendo e a gente vem acompanhando. E existe uma certa pirotecnia na cobertura deste caso, com muita gente falando um monte de coisas. E o nosso objetivo aqui é justamente trazer o máximo que a gente pode do que realmente aconteceu naquele dia. Ouvimos a irmã, ouvimos o advogado que nega. Na verdade, fala que foi uma situação de autodefesa. E eu gostaria de ouvir do senhor, como advogado da família, a sua versão em relação aos fatos. E é importante que a gente respeite, principalmente, esse prazo, né, da justiça, que é diferente do prazo da expectativa das pessoas, das famílias envolvidas, porque gostariam, não tenho dúvidas, que isso fosse solucionado o mais rápido possível para minimizar a dor da perda, a dor da prisão, enfim. Então, eu gostaria que o senhor me apresentasse, por favor, a sua versão do que aconteceu naquele dia. William, eu te cumprimento, porque é assim que se faz um jornalismo sério, ouvindo ambas as partes. Eu não tenho versão. A versão que eu tenho foi o que as testemunhas disseram na investigação policial. E elas disseram, e eu vou falar de maneira resumida, até porque o processo corre sob sigilo, eles estavam em uma mesa, em um show. Tudo aconteceu no Clube Sírio, numa balada noturna. Todas as testemunhas são uníssonas no sentido de que o policial Tenente Veloso provocou o Leandro por duas oportunidades. Uma, quando trouxe alguns copos vazios e entregou na mão dele. E a segunda, quando pegou a garrafa de uísque e começou a chacoalhar na frente da mesa. Ele rapidamente puxou as pernas do tenente, colocou-o no chão, sentou em cima dele, imobilizando, e teria perguntado: acaba por aqui ou vamos continuar? O policial parece que não esboçou nenhuma palavra, mas como ele estava com as mãos para cima, ele balançou a mão, dando a entender que a briga tinha acabado por ali. O Leandro levanta, volta para a sua mesa, que isso aconteceu ao lado da mesa, 2 ou 3 metros da mesa. O Leandro retorna para a mesa, o policial pega o boné dele, que ele estava de boné e o boné caiu no chão. Ele pega o boné, põe na cabeça, se afasta alguns metros, como se fosse de fato embora, como se tivesse encerrado a contenda. Só que, de repente, de inopino, ele saca da arma e a 1 palmo ou 2 de distância, ele dá um tiro na cabeça do Leandro, vindo a vitimá-lo. Após isso, acho que todos sabem o que ocorreu, porque foi divulgado na mídia, ele se evadiu, ele deu 2 chutes, eu gostaria de relembrar. Após ele ter atirado na cabeça do Leandro, o Leandro veio ao solo, ele deu 2 chutes na cabeça do Leandro e depois fugiu. Fugiu, pelo que a mídia divulgou e pelo que consta do caderno investigativo ou do
Doutor, nós perdemos a comunicação com o senhor, mas já foi possível entender a versão do advogado da família do lutador Leandro Lô. Lembrando que nós tivemos aqui o advogado Cláudio Deladoni Júnior, ele que é o advogado de defesa do tenente Veloso, envolvido nesta situação. Já restabelecemos a comunicação, agora voltou, foi só o finalzinho da sua fala que falhou, doutor. Eu disse que após ele dar 2 chutes na cabeça do Leandro, quando ele caiu ao solo, esse policial teria fugido e, segundo eu tive notícia na mídia e na investigação, no inquérito policial, ele foi para uma casa noturna, bebeu uma garrafa de uísque lá, pelo menos está na comanda, na conta dele, e depois saiu com uma garota de programa, foi para o motel e depois disso se apresentou à corregedoria da Polícia Militar. Qual a sua expectativa em relação a esse caso? Olha, que ande o mais breve possível. É óbvio que nós temos que respeitar o tempo da justiça, ele tem o direito de se defender. Eu entendo muito bem o compromisso da defesa, da eminente defesa do tenente Veloso. Existem casos que são difíceis de a gente montar uma defesa, penso eu que esse é um caso, então eu entendo bem ele querer dizer que foi uma legítima defesa, que vários lutadores atacaram o cliente dele, isso não é verdade, e eu digo isso, que 15 ou 16 testemunhas, se não me falha a memória, prestaram depoimento nesse mesmo sentido. Por óbvio que algumas diferenças existem nos depoimentos, eu estranharia se eles fossem idênticos, William, porque tudo ocorreu numa balada, numa noite, as pessoas podem ter bebido. Então, assim, pequenas diferenças existiram nos depoimentos, o que é normal, o que é humanamente permissivo. Mas o resumo dos fatos é esse. Ele foi provocado, houve o contato entre eles, o lutador falou, vamos parar por aqui, o Leandro, vamos parar por aqui? Vamos. Ele voltou para a mesa e, de inopino, o policial sacou da arma e deu um tiro na cabeça dele e depois 2 chutes no seu rosto. Doutor, eu sei que, como o senhor disse, está em segredo de justiça, mas eu não sei se é possível o senhor passar essa informação, porque nós chegamos a veicular que aconteceria um exame para saber se o Leandro Lô tinha algum tipo de substância no seu organismo. Já foi feito esse exame? O senhor pode me passar o que deu, William, qual foi o resultado? Me desculpe. Resultado negativo para álcool e para drogas. Ou seja, ele não consumiu bebida... Está juntado aos autos. Isso está junto. Então, ele não consumiu bebida alcoólica, não fez uso de entorpecente, nenhum tipo de substância química? Não, nenhum. Ok. Eu queria... Agora, não podemos dizer o mesmo do policial. Não podemos dizer o mesmo do réu, do policial, porque ele se evadiu e não fez nenhum tipo de exame. Então, dele nós não podemos dizer. Agora, do Leandro, existe um laudo e o laudo diz negativo para bebida e para entorpecente. E no caso do... E eu pergunto, o percentual de precisão desse exame, doutor? Olha, é um exame que eu tenho como certo, como correto. Foi pedido pela autoridade policial e foi feito pelo IML, Instituto Médico Legal. É um exame extremamente correto e fidedigno. Perfeito. Eu fiz esse questionamento ao senhor porque em alguns exames, por exemplo, o resíduo de pólvora, ele não é 100%, certo? Que não é o caso dessa situação. Porém, é importante a gente trazer essa informação para você que está acompanhando a Jovem Pan News, que vem acompanhando esse caso. Eu queria agradecer o doutor Adriano Salles Vani, que é o advogado da família do lutador Leandro Lô. Nós vamos continuar acompanhando, trazendo as versões, o caso vai andando e nós vamos apresentando para os senhores. Já conversamos aqui com a Amanda, a irmã do Leandro Lô, já conversamos aqui com o Cláudio Deladoni Júnior, advogado de defesa do tenente Veloso, e agora conversamos com o advogado da família.